A paz do Senhor, povo lindo de Deus. Desejo que tenhamos um dia abençoado na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, eu venho por meio deste vídeo comunicar que eu e meu esposo nos desligamos da IADEP. Não estou fazendo esse comunicado porque acho necessário fazê-lo, porque, na verdade, as nossas decisões pessoais só dizem respeito a Deus, a nós e a nossa família. Mas, mediante alguns comentários maldosos, né, que estão falando com respeito, né, dessa decisão que tomamos, faz-se necessário esclarecermos algumas questões. Vejam bem, há algum tempo, podemos dizer alguns anos, eu e meu esposo, a gente vinha orando, porque estávamos sentindo da parte do Senhor que chegaria o tempo que nós íamos nos desligarmos da IADEP. E o Senhor vinha se revelando a nós, através de profetas, através de sonhos, de revelações. E ultimamente a gente vinha sentindo que era o tempo para tomar essa decisão. E quando sentimos que o tempo era chegado, chamamos, né, na época, o nosso pastor, né, o gestor local da filial aqui do município que residimos, chamamos em nossa casa e tivemos aquela conversa santa, aquela conversa de crente, aquela conversa sincera. E nós relatamos para ele, para o servo do Senhor, que havia sim uma possibilidade da gente se desligar da IADEP. Na ocasião, nós dissemos que sentíamos de Deus, né, que podíamos fazer mais para o Senhor. Tínhamos desejo de fazer mais para o reino de Deus. E vivíamos limitados por um sistema. Inclusive, também dissemos a ele que se caso a gente tomasse essa decisão, chegasse a concluir que era necessário fazer isso, nós o procuraríamos, né, de primeira mão. Ele seria a primeira pessoa a saber disso. E quando nós concluímos, eu e meu esposo concluímos que era o momento para se desligar da IADEP, como eu havia dito ao servo de Deus, nós procuramos o pastor, levamos as nossas cartas de desligamento, fomos até a sua residência, mas ele se encontrava enfermo na ocasião e nos orientou a procurar a secretaria da igreja e assim fizemos. Meu esposo procurou a secretaria com as nossas cartas e disse que de fato nós estávamos decididos a nos desligarmos e que era uma decisão pessoal, nós não tínhamos nada contra nenhum dos irmãos, estávamos saindo em paz com Deus, em paz com a igreja, em paz com os irmãos. Pois bem, mas aí a partir desse momento começaram as especulações a nosso respeito, para onde a gente ia, que igreja a gente ia se ligar, enfim. E veio a mim, né, aos meus ouvidos, chegou a mim alguns comentários desagradáveis e maldosos que estão fazendo ao nosso respeito. Primeiro, alguém, né, está dizendo que eu e meu esposo nos desligamos da IADEP porque estamos cogitando cargos, né, ministeriais, posições em outra denominação. E isso é um comentário precipitado, maldoso e um julgamento injusto, porque ninguém sabe o que está em nosso coração, em primeiro lugar. Segundo, porque eu e meu esposo temos 29 anos só de membros da Assembleia de Deus em Pernambuco. E durante esse período nunca nos afastamos para outra denominação. Nunca nos desligamos, nunca saímos. Muito embora, desde muito nova na fé, que várias igrejas, que não convém dizer os nomes, me faziam convites para participar do reino de Deus com eles. Me ofereceram unção de missionária, uma carta missionária a nível nacional e até internacional. Me convidaram a residir na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, onde eu teria uma conta bancária, onde eu iria receber as ofertas, ia viver pregando a palavra como missionária daquela determinada instituição religiosa. E esses convites, né, essas propostas, eu rejeitei todas, né, porque eu não senti, na época, a direção de Deus.
semelhante ao meu esposo. Ele me relatou que há 15 anos atrás também recebeu um convite para pastorear uma igreja, inclusive aqui no município que residimos. Mas ele disse que não sentiu direção de Deus, permaneceu onde estava. Então, se nós estivéssemos em busca de cargo, cogitando cargos ministeriais ou posição, se nós fôssemos desse tipo de pessoas, nós já teríamos feito isso muito antes, né? Não teríamos passado tudo que passamos, não é verdade? Então, é um comentário muito maldoso, muito precipitado, né? De alguém que só se ocupa em denigrir a imagem, né? Do próximo, a imagem dos seus irmãos, certo? E nesses comentários também eles disseram que o pastor já esperava por essa atitude minha e do meu esposo, insinuando aos irmãos que nós tínhamos, né, um comportamento suspeito, como que o pastor, o ministério, suspeitasse de nós. E isso não é verdade, tá certo? Isso é um comentário mentiroso, maldoso, não é? Por quê? Se o pastor já esperava por essa atitude nossa, é porque nós dizemos a ele aqui na nossa casa. Nós falamos ao servo do Senhor que havia uma possibilidade da gente se desligar da IADEP, que a gente estava orando, inclusive nesse sentido, e que se a gente tomasse essa decisão, ele seria o primeiro a saber, assim como fizemos. Então, estão dizendo que ele já esperava por isso, como se nós tivéssemos um mau comportamento. Né? Isso é um comentário maldoso, um comentário de uma pessoa maldosa, né? De uma pessoa mentirosa, uma pessoa que quer denigrir a minha imagem, a imagem do meu esposo, porque somos pessoas de bem, pessoas sinceras, né? Ao contrário deles que são falsos, né? Mentirosos, né? Que estão tentando denigrir a nossa imagem agora diante, né, dos irmãos da igreja e até da sociedade, porque quando o meu esposo teve na secretaria com as nossas cartas de desligamento, eles só faltaram me colocar e colocar o meu esposo na cadeira de Jesus e do Espírito Santo. E aí, quando a gente não chega a um mínimo denominador comum com eles e não passa a comer na mão deles novamente, aí a gente é só virar as costas e eles começam, como urubu, né, a nos escarnecer. Essa é a realidade. Então, são falsos, né? São falsos, usam de falsidade. Mas nós somos sinceros, nós somos verdadeiros, tá certo? Então eu quero que fique bem claro isso, que o pastor suspeitava, se suspeitasse, se esperasse, porque nós falamos isso para ele, nós deixamos ele ciente disso, dessa possibilidade, tá certo? Então, eles também, né, e ainda, por sinal, estou esperando o terceiro comentário, né, aquele texto áureo que se encontra de 1 João, capítulo 2, versículo 19, né, que diz, saíram de nós porque não eram nossos. Né? Estou esperando esse comentário aí. E, nesse caso, eu vou ter que concordar com eles, porque, na realidade, nós não somos deles. Nós somos de Jesus, não é? Nós fazemos parte do povo que vai morar no céu, né? Do povo que anda com a verdade, que anda com sinceridade. Nós não fazemos parte desse grupinho, né, de irmãos falsos, né, de mentirosos, de escarnecedores. Não fazemos. Inclusive, né, nós temos um salmo que diz assim, Salmo 15, Salmo de Davi. Ele diz assim, ó Senhor, quem habitará em tua tenda? Quem poderá morar em teu santo monte? Aí o Senhor responde, porque se Davi perguntou ao Senhor, quem responde aqui é o Senhor, não é outra pessoa. Aí Deus diz assim, aquele que anda em sinceridade, pratica o que é direito e fala a verdade de seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, que não faz mal ao seu próximo, nem lança injúria contra o seu irmão. São esses. Esses fazem parte da igreja que vai morar no céu. Não os mentirosos, os falsos, os enganadores. Tá certo? Então, eu mando para eles esse recado, se analisem, se envergonhem. Né? Eles não têm vergonha diante de Deus de serem mentirosos, de serem falsos com os irmãos, de querer denigrir a imagem, né, dos santos, dos servos de Deus, daqueles que são sinceros diante do Senhor. Que eles se analisem aqui, ó, nesse espelho. Esse aqui é o espelho da alma. A Bíblia revela quem somos por dentro.
A Bíblia, ela vai além das aparências, não é? Tá certo, queridos? Então, e ainda tem mais uma coisa, né? Eles ficam falando sobre divisão, eles ficam falando e exortando os irmãos que tenham cuidado, que o cão, né? Que mensagens diabólicas e coisas desse tipo. E que se eu fosse eles, teriam até vergonha de falar em divisão. Por quê? Porque a divisão primeiro começou neles, né? Foram eles que dividiram a Assembleia de Deus em Pernambuco, da mãe, né? Da Assembleia de Deus de Belém do Pará, de Daniel Berg, de Gunnar Vingre, lá em Belém do Pará, onde começou. Foram eles que dividiram. Foram eles que cortaram o cordão umbilical, né? Que separaram a filha da mãe. Foram eles, né? São eles que se dividem, que se separam, né, das outras instituições religiosas. São eles que no dia da Bíblia exigem, né, do município um dia exclusivo para eles, porque não querem dividir, né, o púlpito ou o palanque, o que queiram chamar, com os outros líderes espirituais. Então são eles que se dividem, né? São eles que tratam, né, os santos, os irmãos, aqueles que se desligam da instituição deles, né, como inimigos. Né? Então a divisão está no coração deles, não no meu coração, não no nosso coração. Nós permanecemos os mesmos, né? Fomos desligados de uma instituição religiosa, mas não fomos desligados da Igreja de Jesus Cristo. Não fomos desligados do reino de Deus, né? O nosso nome pode ser tirado do rol de membro da instituição deles, mas não será tirado do livro da vida. Eles não têm esse poder para fazê-lo, tá certo? Glória, oh, aleluia, porque nós estamos escondidos em Deus, debaixo do esconderijo do Altíssimo, andando com a sinceridade diante do Senhor, certo? Então, ao contrário que eles falam, né, de que a nossa atitude foi uma atitude premeditada, que a gente estava querendo cargo e posição toda. Não, senhor. A nossa atitude foi uma atitude pensada sim, mas orada. Foi uma atitude, né, que nós tomamos conduzidos, né, pela direção de Deus, pela orientação do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque ao contrário que eles pensam, irmãos, que o Espírito Santo está, né, condicionado à mente de uma só pessoa, que Jesus está limitado a uma única instituição, a um único ministério, né? Não, senhor, não está não. Eles estão ainda no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento o Espírito Santo habitava apenas sobre uma pessoa. Somente uma pessoa tinha a visão de Deus, tinha a direção de Deus. Por isso que Saul e o seu moço foi até Samuel, né, o profeta ou o vidente, para que ele dissesse onde estavam as jumentas do pai de Saul. Porque só um tinha a visão, só um tinha a direção. Né? Mas o Senhor, ele disse que nos últimos dias, né, na dispensação da graça, ele ia fazer a diferença na vida dos servos de Deus. Ele ia derramar o seu espírito sobre toda a carne. E aí ele usa o profeta Joel, dizendo, e acontecerá que nos últimos dias, capítulo 2 de Joel, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os meus servos e minhas servas. Ele estava dizendo, não vou fazer acepção de sexo. Aí ele prossegue dizendo, e os moços e os velhos, ele estava dizendo, não vou fazer acepção de idade. De idades. Glória seja dada ao nome do Senhor. E eles profetizarão, terão visão, sonharão. Aleluia, serão cheios do meu espírito. Nós estamos nessa dispensação. Nós temos a mente de Cristo para discernirmos as coisas. Tá certo? O Espírito do Senhor, né, nos visita, fala conosco. Então não cabe a eles, né, interrogar, colocar a mão, apontar. Tá certo? Não cabe. Deixe-nos seguir o nosso caminho em paz com o Senhor, né? Porque
Jó, no livro de Jó, capítulo 17, 9, diz assim: e o justo seguirá o seu caminho firmemente, e o puro de mão irá crescendo em força. Então deixe que a gente siga o nosso caminho, né? Eles perderam a oportunidade de ficarem calados, né? Agora, me admira muito, queridos, pessoas, né, que ocupam uma posição de destaque, que deveriam ser exemplo para os fiéis, usando de fingimento, de falsidade. Me admira, né, ver que eles fazem isso sem nenhum constrangimento, né, sem nenhum constrangimento. Sabe o que é que eu penso? É que eles não perderam a visão, né, perderam a consciência espiritual, né, pessoas que agem dessa forma, que fazem essas coisas, né, que trabalham para denigrir a imagem das outras pessoas, dos outros servos de Deus. Mas vamos seguir em frente com Deus, né? Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então é isso aí, irmãos queridos, né? Eu agradeço a todos que têm orado por mim, pela minha casa, e peço que continue reforçando, né, as vossas orações a nosso respeito. Amém, queridos? E é isso, nós estamos desligados da Igreja Assembleia de Deus de Pernambuco, né? Não, ainda estamos orando, pedindo a Deus, né, que nos oriente, que nos dê uma direção, né, que nos confirme algumas coisas, tá certo? Mas permanecemos, né, na Igreja de Cristo, permanecemos no Reino de Deus, irmãos somos, até porque a Igreja de Deus não tem rótulo, não tem nome, né? O Reino de Deus não se limita a um estado, não é isso? O Reino de Deus é universal, o Reino de Deus está entre nós. Glória seja dada ao nome de Jesus para sempre. Então, um grande abraço a vocês, meus irmãos, né? E continuem, né, firmes com Deus, crendo que o melhor de Deus ainda está por vir. Amém. Deus abençoe a todos.